Fala galera, como é que vocês estão? Tão bem, tranquilo? Bom, começa hoje, né, a nossa primeiríssima aula, né? Como a gente está trabalhando com a estratégia de responder questões, que para mim, sem dúvida, essa é a melhor estratégia para se usar nesse momento. Então, eu trouxe aqui a prova de 2014 para a gente responder 5 questões, apenas 5 questões, certo? Tranquilo? Essas questões que nós vamos responder aqui agora já está disponibilizado aí para vocês em PDF. Eu aconselho que vocês baixem no celular ou imprimam elas para poder resolver junto comigo, ok? Então a primeira que eu vou fazer é essa daqui, a primeira que vamos fazer juntos, né? Essa daqui, que fala o seguinte: marque a alternativa que indica as principais fontes ou tipos de energias renováveis. É interessante nesse momento que você grife as partes principais. Então, marque a alternativa, né? Então, ele quer uma alternativa que indica o quê? As principais fontes de quê? De energias renováveis. Então, é muito interessante que você grife, porque numa prova como essa, e provas em gerais, né, a gente, comumente, é normal a gente se atrapalhar, se confundir. Então, a marcação vai servir de chamativo mesmo para os olhos, certo? Vai chamar a nossa atenção e a gente sempre vai estar focado no que a questão quer, no que a questão pede. Tranquilo? Então, vamos começar com a primeira letra, né, que é a letra A. Petróleo. Petróleo é um tipo de energia renovável? Primeiro que uma energia renovável é uma energia que ela é limpa. O que é uma energia limpa? Que não agride tanto o meio ambiente, certo? Petróleo, ele é uma energia renovável? Não. Por que não? Porque petróleo, primeiro, ele é um combustível fóssil. Como assim, Yasmin? Ele é um combustível fóssil. Aqui a gente tem o poço, né? Que a gente chama de poço de petróleo, certo? A broca vem perfurando, né? A broquinha aqui vem perfurando para levar o petróleo para a superfície. Então é mais ou menos assim, tá, gente? Aqui a plataformazinha, aqui tá o tubo, né, de perfuração, aqui a broca para chegar no petróleo. Digamos hipoteticamente que aqui seja o nosso petróleo. Aqui é o nosso petróleo, nosso ouro negro, né? O petróleo, ele também é chamado de ouro negro, certo? Esse petróleo, ele tá aí. E ele vai ser extraído para ser usado onde? Nos carros. Eita, que eu sou ótimo de desenho. Tá perfeito, né? Nos carros, ele vai ser usado em roupas, certo? Ele vai ser usado nas roupas que vestimos. Nossa, sou ótima para desenhar uma blusa. Certo? Nas roupas, maquiagem, tantos outros coisas que o petróleo é usado. Plástico, certo? E o petróleo, ele é formado por matéria orgânica e principalmente usa tempo, pressão e temperatura. Para a gente ter petróleo, é preciso que a gente tenha uma matéria orgânica, certo? A matéria orgânica pode ser uma pessoa, pode ser um cachorro, pode ser qualquer coisa, certo? A gente tem a ação do tempo, muito tempo, cara, muito tempo. O petróleo que a gente consome hoje, a matéria orgânica, né, desse petróleo, foi lá dos pré-históricos, dos cachorros que vivia na pré-história, entendeu? Tô zoando não, galera, tô falando sério mesmo. E precisa de um tempo, né? Então é muito tempo, precisa de uma alta pressão. Imagine, gente, aqui um poço vai estar com muita pressão, olha, muita pressão em cima. Muita pressão em cima desse petróleo. Muita pressão ali. E principalmente, olha, a ação da temperatura, que é uma das principais chaves de se ter petróleo, que é a temperatura, certo? Temperatura é muito importante porque vai fundir
toda essa união, olha, toda essa união. Então, toda essa união vai ser fundida, somado, né, com a temperatura vai ser melhor ainda. Tudo bem? Então, petróleo, também chamado de ouro negro, ele não é uma fonte renovável. Por quê? Porque ele é um bem finito, ele tem um limite, petróleo vai acabar, tá? Ele é uma fonte limitante, e ele é um combustível fóssil. Fóssil porque ele libera CO2, tá? Gás carbônico para a atmosfera. E isso prejudica, né? E aí ele vem. Então, a gente já descarta a letra A. Então, vá-se embora. A gente já descarta a letra A. Então, vá-se embora. Letra B. Gás natural. Gás natural também não é uma fonte renovável. Porque o gás natural, ele é um bem finito, ele acaba, e ele é um combustível fóssil. O gás natural, lembra do nosso esqueminha do petróleo? O gás natural vai estar aqui, olha, em cima do petróleo. Quando a broca chegar, vai detectar, né, lá dentro, no sistema de processamento do poço, enfim. Vai detectar que tem gás. Então, vai ser sugado gás, enfim. Então, já sabe onde é que você encontra gás, né? No poço, né? Junto com o petróleo lá. Então, ele não é também uma fonte de energia renovável. Biomassa é. A biomassa é uma fonte de energia renovável. Olha, tá com dúvida? Biomassa. Separa aqui. Vida. Massa, coisa boa, né? Massa é coisa boa. Então, biomassa, certo? Então, é uma fonte renovável, certo? É uma fonte renovável, sim. A eólica. A fonte eólica, ela é aqueles... Vocês já viram aqueles... geralmente tem em supermercado, né? Aqueles negocinhos assim, ó. Eita. Pronto. Já viram catavento? Pronto, catavento. O sistema eólico, né? A fonte eólica é muito parecida com um catavento, porque o ar vem aqui e ele vai rodando. Nesse rodar desse catavento, digamos assim, ele pega a energia do vento e transforma em energia elétrica. Muito foda, né, galera? Quando vocês estão indo lá para Pirambu, não sei se alguém já foi, mas repararam que tem uns cataventos enormes. O nome disso não é catavento, tá, galera? Pode ser o nome disso, pode ser catavento. Não lembro como é que é o nome disso. Mas eles são para pegar energia. Isso aqui é chamada de energia eólica. É usado com a força do vento para ser transformado em energia. É muito interessante essa engenharia. Então, energia eólica é uma energia renovável, sim. Petróleo não é, e gás carbônico, gás natural não é, como a gente já viu. Então, pelo fato de petróleo e gás natural estar aqui, essa alternativa é falsa. Meu Deus, tem a resposta aqui, né? Já, né? Já tem a resposta aqui. Sorry, desculpa, gente. Eólica, letra D, eólica, ponto positivo. Hidrelétrica, também é. Hidrelétrica, ela usa a força dos rios. Então, aqui você instala uma hidrelétrica. É uma indústria super grandona, sabe? Tipo, imaginem que isso aqui é uma indústria. Não sei desenhar indústria. E aqui por ela, olha, corre rio. Aqui por ela, corre rio. Ela usa a força da correnteza, para transformar a força da correnteza em quê? Em energia elétrica. Beleza, galera? Ele transforma a energia, a força das águas, a correnteza, em energia elétrica. Então, é uma fonte renovável, sim, né? E de grande importância. Solar. A energia solar é aqueles do teto, né? Teto solar. Aqueles tetos
aquelas placas que ficam em cima das casas das pessoas. É uma fonte um pouco cara, né? Um pouco cara, mas é algo incrível e maravilhoso. Esse teto solar, essa energia solar, tá dizendo tudo. Ela capta a energia do sol e transfere em energia elétrica. Pô, uma pergunta, Yasmin. Fale. E de noite, como é que acontece? Relaxe, não se preocupe. Durante o dia, ele vai pegar, armazenar energia para você. É como se no sistema dele fosse dividido aqui o sistema por completo. E dentro desse sistema completo existem dois tubinhos. Está o sistema completo, existem dois tubinhos. Aqui o tubinho ele vai ser totalmente preenchido, só que ele vai ser o quê? Armazenado. Certo? Ele vai ser armazenado. E esse tubinho aqui, ele vai ser preenchido para ser o quê? Consumido. Ok? Para ser consumido. Então, chegou de noite, isso aqui, ó, vai estar vazio, porque não vai ter mais sol. Não tem sol, tem lua. Então, não tem energia solar. Só que a gente vai usar quem? A nossa reserva, certo? Então, é muito, muito interessante também a engenharia dele também. Então, a resposta correta é a letra D, né? Letra E, por que tá errada? Porque tem petróleo e gás natural que a gente sabe que não é. Tranquilo? Passando para a próxima questão, é a questão de número 33. Essa questão aqui a gente vai fazer agora. E ela fala sobre as questões de violência urbana no Brasil. Tá falando de quê? Violência urbana no Brasil, pai. Violência urbana no Brasil, né? No mundo não, é aqui, no nosso lugar, né? Na nossa casa. Responda V para verdadeiro e F para falso. Depois assinale a sequência correta, certo? Então ele fala, primeiro que é uma questão de geografia, é uma questão de violência urbana e é uma questão de atualidades, né? É uma questão que a gente vive na prática. Então ele fala, no Brasil, a violência tem feito milhares de vítimas. É ou não é? É ou não é? Quando a gente sai na rua, qual é o nosso primeiro pensamento? Leva o celular? Não leva o celular? Meu Deus, por favor, me proteja, que nada de ruim aconteça comigo, né? Porque, infelizmente, nós somos vítimas, né? De muitas violências que acontecem. Então, até aí tá correto. Vamos lá. Em alguns casos, esse ato é praticado pela própria família, além de inúmeros outros ocorridos nas ruas. Isso é verdade, né, galera? Infelizmente, a gente vive uma realidade de muito feminicídio, né? O esposo que bate na mulher, às vezes os pais batem nos filhos, né? Vivem em constante violência na própria casa, vivendo na própria família. Então, infelizmente, isso é verdade. Além de inúmeros outros casos ocorridos na rua. Sim, a gente pode citar como exemplo isso aqui, ó, outros casos ocorridos na rua, como homofobia, né? Discriminação, racismo. São esses tipos de violência urbana também, certo? Então isso aqui, ó, tá muito verdadeiro. Beleza? Aqui ele vem e fala o crescimento desordenado das cidades e o êxodo rural pouco influenciam o aumento da violência urbana. Quero que prestem muita atenção agora. Ele fala aqui o crescimento desordenado da cidade. Você concorda comigo que se uma cidade crescer desordenadamente, sem controle, a violência ela também vai aumentar, querendo ou não. A violência será influenciada, certo? E ele fala do êxodo rural, galera. O que é esse êxodo rural? O êxodo rural nada mais é do que a saída do homem do campo. Olha, a saída do homem do campo para onde, galera?
Isso mesmo, galera. Vocês são foda, velho. Vocês são foda. Pra cidade. Pode ir respondendo, não precisa ficar acanhado, não. Pra cidade. Isso aqui aí, gente, é prédio, tá? Eu sei que eu não sei desenhar muito, mas é prédio. E dentro da cidade a gente sabe que tem indústrias, né? E indústria é o quê? Trabalho. Então, se indústria é trabalho, então muitas pessoas saem da zona rural para a zona urbana com muitos sonhos de poder trabalhar em uma indústria, poder ganhar um salário mínimo, né? Então, um salário mínimo, poder consumir mais, até mesmo de forma acadêmica, né? Hoje a gente vê muita gente saindo do campo, indo para a cidade estudar, né? Como os meninos lá do próprio IFES mesmo. Muitos deles saem da zona rural e vêm se instalar aqui em Aracaju para poder estudar, né? Então, êxodo rural, gente, lembre sempre, saída do homem do campo para a cidade, certo? Em busca de quê? Novas propostas de emprego, principalmente, certo? Novas propostas de emprego, salário mínimo, certo? É isso aí. Então, é correto afirmar que o êxodo rural não influencia no aumento da violência? Falso, né, galera? Porque se vem mais gente para a cidade, então a gente está correndo maior risco de aumentar a violência. Então, isso aqui está falso. Terceiro, em vários momentos, o crime organizado consegue superar a ação do governo. Isso é falso. Isso é falso. Por que é falso? Porque nada consegue ser maior que o governo. Gente, eu quero que vocês prestem atenção. Quando eu respondi isso, vou ser bem sincera e aberta com vocês. Quando eu respondi isso, eu marquei como verdadeiro, que em vários momentos o crime organizado consegue superar a ação do governo. Porque a gente vê muitos crimes, né, acontecidos e parece que não aconteceu nada, né? Muitas coisas a gente é roubado e muitas vezes a gente nem consegue fazer com que a polícia prenda o ladrão, né? Faça justiça. Mas a gente tem que sempre levar em consideração que numa prova o governo ele não vai querer ser subestimado. Então, nesse caso aqui, em vários momentos o crime organizado consegue superar a ação do governo, tá falso. Tranquilo? Tá falso. Quarta. Problemas sociais como desemprego, deficiência dos serviços públicos, principalmente os de segurança pública, contribuem para o aumento da violência. Verdadeiríssimo. Por quê? Porque você concorda comigo que para me alimentar, eu preciso de dinheiro. Para ter dinheiro, eu preciso trabalhar. E para trabalhar, eu preciso de emprego. E se não tivesse emprego para mim, se eu fosse desempregada, eu não teria emprego, eu não teria dinheiro, eu não teria o que comer. E para isso, eu precisava fazer outros meios de renda, que poderia ser ilegal. O ilegal, né? Um crime, por exemplo, violência, certo? E outra coisa, imagine se a polícia, né, militar resolvesse parar, não fosse mais para as ruas, não fosse mais proteger a segurança pública. A violência, né, ia triplicar, ia quadruplicar. A violência urbana está atrelada às classes menos favorecidas. Isso é uma triste realidade. Isso é verdade, gente. A violência urbana está atrelada às classes menos favorecidas no Brasil, infelizmente. Porque as menos favorecidas são as que menos têm oportunidade de emprego. Então, se você tem mais desempregado, a tendência é que a violência aumente, certo? Então, gabarito letra C. A terceira questão é a 36. A 36 ela vem trazendo o seguinte, eu até fiz algumas anotações aqui mesmo. Essa aqui, eu considero essa uma questão difícil,
tá? Difícil. Não foi tão difícil, porque eu lembro que nessa época, 2014, tava acontecendo muitos eventozinhos de, é, de Jogos Olímpicos, enfim. Então, ele diz o seguinte, comando da questão. Que nadador brasileiro foi campeão olímpico dos 50 metros livres nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008? Então, olha, que nadador brasileiro, eu sei que o cara é o quê? Brasileiro. Foi campeão nos Jogos Olímpicos dos 50 metros livres nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, onde também conquistou uma medalha de bronze nos 100 metros livres. Foi campeão mundial dos 100 metros livres em Roma, 2009. E tricampeão mundial dos 50 metros em Roma, 2009 também. Ele foi tricampeão mundial. E em Xangai, 2011. E em Barcelona, 2013. Lembre que essa prova aqui, gente, é de 2014, certo? Um ano antes ele trouxe um evento de 2013. E além de ter sido recordista é foda, né? Recordista mundial de ambas as provas. Ganhou 3 medalhas de ouro e uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos 2007, Rio de Janeiro. Vamos começar com a letra A, né, galera? Quem tá ligado aí no MMA, luta, fight, sabe que Anderson Silva não tem nada a ver com natação. Anderson Silva é luta, tá? Então descarta e jump, galera. Torben, esse cara aí, Grael, pelo nome eu já acho que ele nem é brasileiro. Eu já descarto por isso, né? Mas eu vou explicar quem ele é. Esse Torben Grael, que eu nem sei se é assim que se pronuncia, ele é um velejador, entendeu? Ele é velejador. Então ele é daqueles campeonatos de barco à vela, entendeu? Ele é isso, velejador. Gustavo Borges poderia ficar em dúvida. César Cielo poderia ficar em dúvida, porque ambos são nadadores brasileiros. E Daniel Dias, descarto. Porra, Yasmin, Daniel Dias é nadador e é brasileiro, certo? Ele é nadador brasileiro, mas ele é o quê? Ele é paralímpico. E deixa bem claro aqui que é o quê? Campeão olímpico e não paralímpico. Nas competições temos 2 categorias. O paraolímpico são as pessoas com deficiência. E olímpico são as pessoas que não têm deficiência, ok? Então, descarto Daniel Dias. Fico com Gustavo e César. Descarto Gustavo, porque Gustavo ele é um nadador velho, certo? Hoje ele não participa mais de competições grandes como é a Olimpíada. Hoje ele dá aula de natação, ele é um grande nadador, ele é um grande professor, tem várias academias de natação, mas ele não exerce mais profissionalmente como nadador, certo? Então o que me resta é César Cielo, certo? Vamos agora para 37, a nossa quarta e penúltima questão. Diz o seguinte. Essa aqui é muito estranhinha, então vamos prestar bastante atenção. Quando se trata de ciência e tecnologia no Brasil, então eu já sei que ele vai me trazer uma questão falando sobre ciência e tecnologia onde? No Brasil. Podemos dizer que se configuram como grandes desafios. Olha, se configura como grande desafio. Então, se configura. Todos esses daqui se configuram como um grande desafio, exceto todas essas são grandes desafios. Olha, todas são grandes desafios. Menos uma, certo? Menos uma. Todas essas é um grande desafio para o Brasil em relação à ciência e tecnologia. Menos uma alternativa. Vamos ver. Inclusão social.
É um grande desafio? É, porque hoje a gente sabe que pessoas da zona rural, principalmente, e do interior, muitas vezes não têm acesso à internet. Bizarro, né? Num país tão evoluído e no mundo tão frenético e tecnológico, o mínimo que você deveria ter era o acesso de todas as pessoas à internet. Mas isso não acontece na prática, né, guys? Né, galera? E, guys. E. Ok? Então, essa aqui descartamos. Letra B. Então, todas são grandes desafios, menos uma, né? A absorção de grande contingente de mão de obra especializada disponível. Galera, isso aqui. Grande mão de obra disponível. É um desafio? Não. Não, por que não? Porque hoje a gente tem uma universidade de engenharia tecnológica, engenharia computacional, ciência da computação. Hoje a gente tem universidade de games, a gente tem universidade de game art, a gente tem gamer digital. Então, não é difícil achar mão de obra para a ciência, certo? Não é difícil achar mão de obra especializada, certo? Não é difícil. Então, letra B. A letra C. A garantia da democracia e da liberdade individual é um desafio? Sim. Felizmente é. Porque vocês lembram que vazou uma foto lá de Carolina Dickmann, sei lá. Foi um episódio desse, se não me engano foi dela, que vazou fotos dela nuas na internet. E isso é uma característica de uma falta de democracia, uma falta de liberdade individual. Eu tô falando em liberdade individual, gente. Quando eu falo de liberdade individual, eu tô falando de sigilo, de integridade, eu tô falando de íntimo, tá? Pessoal. Então, não temos, né? Infelizmente, quando a gente posta uma foto, qualquer um pode ir lá e falar bem ou destruir a, a nossa foto, entendeu? Destruir a gente. Então, não temos liberdade individual e nem temos democracia dentro, porque nem todos têm acesso. Letra D. A proteção contra as espionagens também é difícil, também é um desafio. Hoje a gente sabe que existem muitos hackers, né? Muitos escândalos aconteceram, tá? Principalmente nas eleições de Trump, lá nos Estados Unidos. É sempre bom rememorar e relembrar esses acontecimentos, por mais que tenha muitos anos, mas é muito importante. Foram temas, né? De mesa redonda, de discussão sobre as eleições de Trump, porque disseram que tiveram muitas espionagens, enfim, a questão da CIA, né, a questão do FBI dos Estados Unidos, né, essa questão de controlar o que todo mundo acessa nas redes sociais, acessa na internet, né? Então a proteção contra espionagens é um grande desafio, sim. E letra E, o desenvolvimento de tecnologias capazes de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Também é difícil. A gente sabe que a internet são dois caminhos, né? Ou você pode ser feliz, maravilhado e fazer grandes feitos, ou você pode, sei lá, matar alguém, você pode fazer o que você quiser. Porque tudo depende do que você pesquisa e do foco de vocês. Por exemplo, isso aqui, um canal de YouTube que me possibilita levar a educação até onde você está agora. Isso daí é uma evolução, certo? Além de ser uma evolução, é uma tecnologia capaz de melhorar a sua qualidade de vida. Mas também, ao passo de que temos educação no YouTube, tem pessoas que não fazem educação. Tem pessoas que vocês sabem disso, é só acessar. Tem pessoas que discriminam, né? Pessoas que exaltam a homofobia, a discriminação, o feminicídio, né? Então, infelizmente,
é um grande desafio a ser encarado, né? A questão do desenvolvimento das tecnologias capaz de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, né? E então, por fim, é o gabarito letra B. E para a gente fechar, eu queria fechar com essa questão aqui que eu achei muito interessante e que fala do meio ambiente. Ele fala o seguinte, a questão 39 fala o seguinte, a respeito das causas e consequências do aquecimento global, causas, consequências, aquecimento global. Sempre grifem, tá, galera? Sempre grifem. A respeito das causas e consequências do aquecimento global, marque a alternativa verdadeira. Alternativa certa. Certa, bebê. Marca a alternativa certa. O aquecimento do planeta é uma realidade. Verdade. E se nada for feito, ele trará consequências catastróficas para a biodiversidade e para o ser humano. Cara, gabaritou. Já gabaritou. Por quê? Porque é o seguinte, galera. O aquecimento global, vamos diferenciar primeiro. Olha, vamos diferenciar primeiro o aquecimento global de efeito estufa, tá? A gente tem o efeito estufa, que é diferente de aquecimento global. Aquecimento global, certo? Muito diferente. Por quê? Efeito estufa é uma coisa natural. Olha, aqui está o planeta Terra, não é? E aqui a gente tem a biosfera, hidrosfera, enfim. E aqui a gente tem o Sol. E aqui a gente tem o Sol. Então, vou fazer um sistema pedagógico mais bonitinho. A gente tem a Terra. E a gente tem aqui o solzinho raiando pra gente. Os raios solares, eles incidem aqui no planeta Terra, né? A fim de levar o quê? Principalmente calor. Se a Terra não tivesse efeito estufa, a nossa Terra seria extremamente gelada. Tão gelada que poderia até não existir vida na Terra. Então, o efeito estufa é um efeito natural e de extrema importância. Beleza? De extrema importância. Então,